Amores, hoje nós vamos iniciar em ciências uma nova unidade com outros temas, tá bom? Só que hoje nós vamos fazer só uma experiência para a gente poder iniciar, tá? Então, olha só, o tema da nossa unidade é a água na natureza. E a atividade de hoje que nós vamos fazer é fazendo chuva. Então, isso se encontra na página 74 e 75, mas a unidade começa lá na 72, tá bom? Então, olha só, lá na nossa página 74, tá falando que o quê? A chuva é a queda de gotas das nuvens. E em alguns lugares, essas chuvas podem ser mais comuns em uma época e menos comuns em outra. E aí tem uma pergunta aí, olha só. Você sabe como as chuvas se formam? O que você vai fazer? Um experimento para entender como as chuvas se formam. Então, vocês vão seguir esse passo a passo aqui e fazer esse experimento para vocês verem como que funciona. E eu quero ver vídeos de vocês fazendo isso daqui, para ficar bem legal e divertido. Então, olha só, o que que vocês vão precisar? Vai precisar de uma bacia grande, um copo de 200 ml, sabe aquele copinho plástico que nós tomamos água? Aquele lá é 200 ml, se eu não me engano. Um funil pequeno, um pedaço de massa modelar, um pedaço de plástico transparente, 1 litro de água, um rolo de algodão e cubos de gelo. Então, acredito que todos vocês tenham isso em casa. E aí, como que vocês vão fazer? Olha só. Tá escrito em grupo, mas você vai fazer com seus pais aí na casa de vocês, tá bom? Fixem o copo no fundo da bacia com um pedaço de massa modelar. Lembre-se que todos os exemplos têm o desenho bem aqui do lado, ó. Então, tudo que a tia Daiane tá falando tem os exemplos dos desenhos aqui para vocês visualizarem melhor para entender como é que vai fazer, tá? Então, fixe o copo no fundo da bacia com um pedaço de massa modelar. 2. Coloquem água na bacia sem cobrir o copo. Então, vocês vão colocar a água na bacia, mas não precisa cobrir o copo. Lembre-se lá. 3. Coloquem o funil sobre o copo. Aí tem um exemplo aqui do funil sobre o copo. Cubra a bacia com plástico sem esticar. Então, coloca o plástico lá, não precisa deixar esticadinho, só coloca e tampa o plástico, colocando ele lá em cima. Coloquem uma camada de algodão embebido em água sobre o plástico. Como assim? Você vai pegar o algodão, molhar o algodão na água e deixar em cima desse plástico. Adicione os cubos de gelo sobre o algodão, acima do local onde está o funil e o copo. Então, vocês vão colocar os cubos de gelo lá onde está o funil e o copo. Deixem a montagem ao sol, então vocês vão deixar lá no sol. Após alguns minutos, retire o algodão molhado e observe o que aconteceu. Então, vocês vão fazer essa experiência e vai mostrar para a tia Daiane. Tia Daiane, o que aconteceu? Aí vocês vão mostrar para mim, tá bom? Aí, para compreender melhor um pouco desse conteúdo, olha só o que acontece. O nosso planeta Terra, ele é envolvido por gases, que nós chamamos de atmosfera. E aí, o que acontece? Olha só, o calor do Sol atinge a superfície do planeta Terra. E aí, assim, vai provocar a evaporação da água, ou seja, vai secar, como se fosse a água estivesse sumindo, proveniente dos rios, lagos, mares e florestas. Então, essa evaporação da água é desses rios, lagos, do que a floresta também produz, tá bom? A nuvem é formada por meio da transformação do vapor em pequenas gotas de água ou cristais de gelo. Então, essa nuvem ela vai se formar por causa desse calor, desse calor. E aí, o que vai acontecer? Vai transformar em pequenas gotas de água, que é a chuva, ou cristais de gelo, que quando chove, que a gente fala granizo. Olha só. Aqui também fala bem assim, olha, eu vou ler aqui pra vocês. Só que só tem aqui no livro da tia Daiane. Quando a água retorna, chuva. Quando olhamos as nuvens, não percebemos as gotas de água ou gelo, mas essas gotículas e o gelo se acumulam na nuvem, tornando-as mais pesadas. Ao pesar, as nuvens se aproximam da superfície da Terra, fica mais quente, o gelo começa a derreter, transformando essas gotículas em quê? Em águas de chuva.
quantidade de chuva que cai depende do volume de água em cada nuvem. Já perceberam que quando tem uma nuvem muito escura, o pessoal fala assim, nossa, hoje vai chover muito. Quando ela tá mais escura é quando ela tá mais pesada. É quando mais tem vapor que aí vai cair muita água. As nuvens de tipo cumulonimbus geralmente provocam fortes tempestades com relâmpagos e trovões. Então, às vezes, dependendo da quantidade de água do vapor que vai subir e vai transformar lá na nuvem, vai cair uma água muito forte. Aí pode vir trovão, raio. Então, tudo depende. A evaporação vai subir e a água vai pesar na nuvem e vai descer em forma de quê? De gotas de água ou cristais de gelo. Lembrando que as gotas de água é o quê? A chuva. E os cristais de gelo é aquela que nós chamamos de granizo. Então, façam a experiência de vocês e mandem os vídeos para a Tia Daiane ver se essa experiência deu certo e o que aconteceu, tá bom? Tia Daiane fica aguardando. Beijo para vocês e até a próxima.